Não tenho certeza, mas vamos nela. Então, no o site A Terra é Redonda, a atualidade do pensamento de Karl Marx, foi publicado no dia 12 de maio, agora, desse ano. Tá? José Raimundo Trindade, lá embaixo, no final, vai estar então no asterisco a descrição, o crédito, o currículo, digamos assim, do José Raimundo Trindade. Diz ele: o pensador alemão nos faz vislumbrar a urgência da ruptura histórica com o capitalismo e sua essência degradante das forças da natureza e do trabalho. Uma lide sensacional, hein? O pensador alemão, que é Marx, claro, nos faz vislumbrar, entrever pelas frestas das possibilidades que nós temos hoje no nosso mundo, a urgência, cada vez mais, a cada minuto, se torna mais urgente romper com essa sociabilidade que é deletéria, que é inumana, na qual não cabem os seres humanos. Da ruptura histórica, a urgente ruptura histórica com o capitalismo, que é uma sociabilidade insana e impossível, inviável, implausível, e sua essência, porque ele é o capitalismo, essencialmente degradante, e do que? Das forças da natureza, não só da natureza humana, como também da natureza inumana e do trabalho. Trabalho sob o capitalismo é trabalho explorado dos trabalhadores e concentrado nas mãos de muitos poucos. O artigo que segue faz parte ainda das comemorações decorrentes dos 205 anos do nascimento do autor de O Capital, comemorado essa semana, dia em março, o nascimento, maio, 5 de maio. O Marx morre em 14 de março, em 83, mas ele nasce em 5 de maio de 18. A questão que nos orienta neste breve texto é a indagação quanto à atualidade de Marx para a compreensão e transformação desse capitalismo desenfreado e sem nenhuma guia de controle desta segunda década do século XXI. Para tratarmos dessa contemporaneidade, do maior pensador anticapitalista da história moderna, aqui eu acho que é a melhor descrição marxiana anticapitalista. O Marx não era socialista, o Marx não era comunista, já que isto eram questões como são ainda hoje, postas para um futuro talvez. Agora, anticapitalista sim, porque ele demonstra o quanto inviável é e era a sociabilidade do capital. Faremos uma exposição em 4 sessões. Primeiramente, apresentaremos nossa percepção do significado histórico da principal obra da maturidade de Marx, O Capital, considerando dois eixos de exposição. Primeiro, seu papel na compreensão da modernidade, estabelecida a partir da dinâmica capitalista, e sua historicidade e sua significação enquanto obra de estabelecimento de padrão de cientificidade para as ciências sociais. Por isso que o Marx diz na introdução do Capital, todo começo é difícil em qualquer ciência, porque ele está fundando a nova ciência. Que ciência? A economia política, que não é nem economia nem política, tampouco economia e política tal como conhecemos hoje. Economia política é as formas de produção, reprodução da vida social, é como a gênese, o desenvolvimento, a maturidade e as crises do modo de produção capitalista. Isso é a economia política. Astronomia social, quer dizer, como funcionam as placas tectônicas, os astros, os atores, nos tempos de Desai, 2003, ou estabelecimento do Continente História nos termos de Althusser, de 2003. No segundo momento, buscaremos apresentar elementos da totalidade da dinâmica de acumulação expostas em O Capital, considerando as categorias desenvolvidas e o seu papel nas ciências sociais e especificamente na economia política, tal como eu acabei de descrever. Na terceira sessão, trataremos do desenvolvimento histórico do capitalismo e como o marxismo nos deu pistas para o entendimento de seu devir. Por fim, na última sessão, busca-se estar muito sinteticamente
tratar sinteticamente os limites críticos desse sistema, sua dinâmica cíclica de crises e seus limites sociais e ambientais. Então, exatamente o percurso que eu acabei de descrever. Então, primeiro deles, o Capital enquanto obra clássica, a obra mesmo de Marx. Ítalo Calvino, em 2004, literato ítalo-cubano e leitor atento da literatura universal, estabeleceu 14 caracterizações ou definições explicativas enquanto eixos motivadores para se ler as obras clássicas. É uma espécie de como ler os clássicos. Eu conheço uma outra que é do Norberto Bobbio, uma bela definição de clássicos. Eles são universais, eles são extemporâneos e eles são contundentes, intérpretes únicos de um tempo. Essa é uma definição de clássico para Norberto Bobbio. Tem um vídeo aqui no canal muito antigo, cara, é um vídeo de mais de 10 anos, que eu falo exatamente disso. Mais de 10 anos, 2010, 11, por aí eu botei no canal esse vídeo, a definição de clássico. Para Calvino, outro, este aqui, um autor ou obra clássica é, antes de tudo, aquela obra que excita permanentemente a releitura. A gente sente a todo momento a necessidade de lê-lo e relê-lo, sendo que cada nova leitura se redescobre o autor e se lança nova luz sobre questões até então obscuras. E, mais do que isso, sempre propicia novas descobertas. Consideramos que podemos aplicar as 14 motivações estabelecidas por Calvino à principal obra madura de Marx. Sem dúvida, e não só Marx, sejamos também aqui mais diversos, vamos dizer assim, Marx, Weber, até mesmo Durkheim, para falar de ciências sociais, mas ampliando para a psicologia, Freud, Nietzsche antes deles, os filósofos do século XIX alemães, Hegel na virada do 18 para o 19, Feuerbach, enfim, todos eles são clássicos, são também universais. E adentrando o século XX, aí sim Weber, Marcel Mauss na antropologia, Malinowski na antropologia, e depois outras obras clássicas. Para mim, Bourdieu, o maior clássico, maior pensador social do século XX, talvez Foucault transitando, deslizando um pouco para a filosofia, enfim, todos eles são autores estupendos, né, extremamente contundentes, importantes para que a gente entenda aquele tempo e o nosso próprio tempo. Bom, consideramos que podemos aplicar 14, então, para Marx. Vejamos algumas das aduções de Calvino, abre aspas. Os clássicos são aqueles autores dos quais, em geral, se ouve dizer, estou relendo e nunca estou lendo. É verdade. Porque, em alguma medida, todos aqui temos alguma formação anterior, não é? Então, em boa medida, a gente está sempre relendo, porque lá na graduação acabou tendo um contato com um pedacinho desse texto. Então, é absolutamente normal que a gente se refira a um clássico nos termos de estou relendo. A gente sempre acaba na graduação, semestre 1, semestre 2, por exemplo, acaba lendo um pedacinho de um autor destes. Então, estou relendo, nunca lendo. Boa parte daqueles que já se aventuraram na leitura de O Capital, eu, por exemplo, li o Capital, o livro 1 do Capital eu li 3 vezes. Quando eu frequentava um grupo de leitura, um grupo de pesquisa, quando eu entrei estava na metade, a gente completou lendo em grupo, lemos todo o livro 1 novamente, e quando eu saí estavam na metade novamente do livro 1. Então eu li todo ele 2 vezes com profundidade, em grupo, fora as partes e as vezes que eu li parcialmente, que eu li pequenininho, enfim. E mesmo assim, a cada nova leitura, eu concordo com o autor, a gente descobre, redescobre novos elementos desse autor. Tá? Deixa eu colocando. Agora deu. Muito bem. Então, boa parte daqueles que já se aventuraram na leitura de O Capital, quase obrigatoriamente, se veem na necessidade de relê-lo, sendo que cada leitura se descobre novidades. Diga-se que esta contínua redescoberta de novidades constitui outra definição de Ítalo Calvino sobre o que seria uma obra clássica, e esta é a quinta definição dele. O Capital
nos aparece como uma obra que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Bom, mas isso aqui é uma completa obviedade. O Capital de Marx, é importante que vocês notem isso, o Capital de Marx, ele não é uma obra inacabada. Há manuscritos em que o Marx pretendia escrever 6 volumes, depois há outros manuscritos que ele pretendia escrever 4 volumes, por isso que durante um tempo acabou se considerando as teorias da mais-valia como o volume 4 do Capital, naquela primeira edição do Kautsky, início do século XX. Depois, com o tempo, os editores passaram a não considerar mais aquela um quarto volume do livro O Capital. Fechou-se editorialmente, então, um consenso, digamos assim, de que o Capital existe em 3 volumes, que são os 3 volumes que a gente conhece. Mas havia planos de Marx de escrever 6, talvez. Muito bem. Então, e o Marx morre quando termina o primeiro, quem edita o segundo é Engels, quem edita o terceiro é Engels. E, na minha opinião, tem a mão de Engels. Engels é um coautor de O Capital. Mas Engels nunca fez sombra para Marx, em nada, em absolutamente nada, nem editorialmente, nem na obra, nem na vida. A própria morte de Engels e sua cremação, depois suas cinzas jogadas no Canal da Mancha, não permitiram que para ele se erguesse um mausoléu, um túmulo. Enfim, Engels desaparece do mundo após a sua morte, fica a sua obra, obviamente, mas ele nunca fez, nunca fez sombra para Marx. Em absolutamente nada, mas ele poderia, e eu diria mesmo até, ele deveria ter assinado como coautor, porque tem muito da pena de Engels, autoral, da verve engelsiana, nos livros 2 e 3 de O Capital. Bom, mais do que isso, então, concluindo meu raciocínio, comentando essa frase aqui, nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. O Capital, portanto, ele não é um livro inacabado nas condições que eu acabei de descrever, mas o Capital é um livro inacabável. Então, compreenda isso. Ele é um livro que se renova a cada nova crise de O Capital. A cada nova crise de O Capital, ele carece de de um novo capítulo, de um novo parágrafo, vamos dizer assim. Diga-se que, em fins do século XX, Eric Hobsbawm foi procurado por quem menos esperava, um editor de uma revista de negócios, cujos principais leitores são capitalistas financeiros de Wall Street, para falar-lhes sobre a obra de Marx. Óbvio que o velho historiador inglês ficou bem espantado. Imagina uma revista dos financistas de Wall Street. As diferentes leituras que podemos fazer de O Capital abrangem desde uma percepção histórica do desenvolvimento do capitalismo, das nuances, das formas lógicas e dialéticas do trabalho e da estrutura complexa da forma mercadoria, até a percepção ensaística da literatura universal. Isso aqui é a síntese de O Capital completa. Para mim é belíssima essa interpretação. Notem. Depois, enfim, cai o muro, o Fukuyama publica o seu paper dizendo que a história havia chegado ao fim, o fim da história, não é? Enfim, havia vencido o neoliberalismo, mas ele faz água, final dos anos 2000, 2008 tem a crise do subprime, a primeira crise da Rússia, e vai desaguar na crise do subprime norte-americano. Ali fica demonstrado que uma nova crise, agora em escala global, estava acontecendo, não era mais possível terceirizá-la, como nos diz David Harvey, não era mais em um setor ou um lugar especificamente, mas ela era estrutural, tal como nos escreve Istvan Meszaros. Portanto, o capital, de novo, estava em check. Quem é que a The Economist colocou na capa, lá em 2008? Marx, exatamente. O fantasma de Marx rondava novamente os corredores de Wall Street. Por quê? Porque ele explicava exatamente. Olha que maravilha, ó. A professora Celi Tafarel está com a gente aqui, ó. Muito obrigado, professora Celi, muito obrigado. Ela diz assim, a professora Celi, eu já vou ler os comentários todos, tá?
No Café com Marx da CUT Bahia, em 92 programas, nos aproximamos da obra O Capital, volumes 1, 2 e 3. Agora estamos dando conta de Os Despossuídos, que é aquele texto do Marx que ele escreve na Gazeta Renana, tá? Mas enfim, é isso então. Então, adiante, muito obrigada, camarada professora Celi, muito me honra a presença de todas e todos por aqui. Mas em especial, claro, professora Celi, porque estamos agora numa empreitada política muito própria, muito contundente. Enfim. Então, o Hobsbawm ficou surpreso com o que estava vendo, com o que estava acontecendo. Das nuances, das formas lógicas e dialéticas do trabalho, então, descrevendo uma percepção histórica do desenvolvimento do capitalismo. Então, o que é o capital? É a gênese, o desenvolvimento, a maturidade e as crises de O Capital. Essa é a obra que não é só inacabada, mas inacabável de O Capital, porque as crises continuam acontecendo. Das nuances, das formas lógicas, porque há lógica, e há uma lógica formal no Capital, e o Marx transcende de uma lógica formal para uma lógica dialética. Notem, a lógica dialética é aquela que aponta os limites e as contradições do modo, da sociabilidade do capital, do trabalho e da estrutura complexa da mercadoria, como diz o Marx, a estrutura fantasmagórica da mercadoria. Por que ela é fantasmagórica? Porque a mercadoria, ela mais esconde do que revela aquilo que a faz a mercadoria ser o que é. Então, quando a gente olha para uma coisa e essa coisa se apresenta ao nosso nervo óptico, como diz Marx, ela mais esconde do que revela as suas propriedades, que é trabalho humano, vivo, tempo, sangue, suor, lágrimas da classe trabalhadora. Até a percepção ensaística da literatura universal, como escreve o David Harvey no Para Entender o Capital, aquela introdução, aquele prefácio. Marx fala de Goethe, quando a dialética marxiana você não entende senão pela via de Goethe, quando Mefistófeles entra na cena e diz: eu sou o espírito que tudo nega. Isso é a negação, isso é a dialética, entendeu? De Goethe. Marx fala de vampiro. O capital é como um vampiro que tanto mais sangue tem, quanto mais sangue suga. Então, há vampiros, há lobisomens, há pecado, ao paraíso, não é? Lá no capítulo 24, quando ele explica a acumulação primitiva, ele vai chamar de este é o pecado original. Enfim, então a percepção ensaística, há rigor teórico, rigor científico, mas também há muito de ensaio no Capital, como, por exemplo, o capítulo que ele fala da mercadoria e lá nos finais, os capítulos históricos lá, não é? Os capítulos sobre a assim chamada acumulação primitiva. Bom, voltemos. Ítalo Calvino ainda nos fala que um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos, mas continuamente as repele para longe. Olha a dialética aqui, ó, tá vendo? É a um só tempo uma contradição em termos. Notem, as pessoas pensam que contradição é contraditório. Não, contraditório é uma coisa, contradição é outra. Na contradição pode haver o contraditório, ou não, esse é o ponto. Por isso que não há uma lógica formal na dialética de Marx, há uma lógica dialética. Muito bem, então um clássico é uma obra que ao mesmo tempo provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos, mas continuamente repele todos eles. Aqui está a dialética posta. E que uma obra clássica se configura como equivalente do universo, ou seja, apreende a totalidade. Aqui a grande categoria, eu aprendi a categoria da totalidade lendo Barata Moura. É Contradição e Totalidade, eu acho que é o título. Aquele português, o Barata Moura, é um texto, cara, simplesmente maravilhoso para a gente entender o que é a categoria da totalidade. Lukács faz isso no prefácio, que ele escreve 70 anos depois do original, do Contradição e Luta de Classes. Lá ele vai dizer o que é a totalidade. Ela é composta
de um complexo de complexos, que não é a mesma coisa que, como diria o Talcott Parsons, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 40, confundia a totalidade dialética de Marx com a totalidade orgânica do organicismo, do estrutural funcionalismo norte-americano, sobretudo. Não é uma totalidade em sentido orgânico, mas é uma totalidade em sentido dialético, que as partes se compõem, para utilizar um termo do Ricardo Antunes, elas são um compósito, não é um compósito, mas ao mesmo tempo esse compósito ele é composto por partes que se negam. O organicismo, por exemplo, imagina uma totalidade composta por partes organicamente dependentes e complementares uma da outra. Uma facilita o funcionamento da outra. Se uma falha, a outra também falha. Na totalidade de Marx, a falha está presumida. Ela faz parte da relação, aí sim pode ser orgânica, desde que seja uma organicidade que nega uma parte à outra, certo? Bom, então o Capital, ao longo dos últimos 2 séculos, estabeleceu um universo próprio de interpretações, seja de críticos não marxistas ou anti-marxistas, e eu lembro sempre, se há uma demonização de Marx, do marxismo, de O Capital, isso não se deve, aliás, muito menos se deve aos seus críticos, como a gente vê até o Wall Street está lendo Marx, mas se deve sobretudo aos próprios marxistas, tá? E, bom, então, interpretações, seja de críticos e não marxistas e anti-marxistas, seja de alentados intérpretes e comentadores, porque normalmente aqueles que querem criticar, eles se debruçam sobre a leitura, eles têm critérios, e aí, ao se debruçar, eles conseguem fazer muito bem a crítica. As críticas são melhores do que as divulgações, é isso que eu quero dizer. Como nos lembra novamente Eric Hobsbawm, em pesquisa no Google, Marx comparece ao lado de Einstein, que aliás era comunista, sempre bom lembrar, e Darwin como as grandes presenças intelectuais da modernidade. Não se escreve a história da ciência contemporânea se você não dedicar a esses 3 pensadores, no mínimo. Eu colocaria apenas Freud aqui, formaria um quarteto, digamos assim, para mim seriam estes: Marx, Freud, Einstein e Darwin. Bom, a modernidade enquanto lógica histórica definida pela ascensão e desenvolvimento do capitalismo já tinha sido tratada de forma contundente por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista em 1848. Mas, claro, eu gosto de lembrar vocês que o Manifesto do Partido Comunista ele era um texto de divulgação. O manifesto não era um texto científico em que você faz uma afirmação e cita a fonte na nota de rodapé. Não. O Manifesto do Partido Comunista era um panfleto. Ele servia para levantar o batimento cardíaco e convidar a classe trabalhadora para a luta. Então ele tinha, sim, um compromisso com a verdade, mas não com o rigor referencial, certo? Então você faz afirmações ali num tom muito mais livre, muito mais ensaístico, porque o objetivo não era ser um paper, um texto científico, mas um panfleto que levantasse, né, que convidasse, que chamasse, enfim, a classe trabalhadora de seus tempos para a organização. Tudo que é sólido, vai dizer lá, então, se desmancha no ar. Aliás, tem um ensaio lindo do Marshall Berman, que tem esse título, é um texto bonito, tá? É um cara que não é marxista, nada disso, mas é o famoso tudo que é sólido se desmancha no ar, quer dizer, tudo que é estável, tudo que é dado, tudo que é posto, é possível de ser modificado. Essa aqui é a frase mais anticonservadora que eu conheço. Todo conservadorismo nega o conflito, nega a mudança, nega o progresso, nega que se revolvam as condições dadas. Portanto, é uma frase absolutamente revolucionária, porque revolve as condições postas pela realidade. Tudo que é sólido se desmancha no ar, vai dizer o Marx e o Engels lá no manifesto. Para tratar a condição transformadora, está aqui, ó, que transita na forma, não só na forma, mas também na qualidade. Por isso que a gente precisa diferenciar linguisticamente, filologicamente, a gente precisa diferenciar a transformação da
de algo bem mais profundo, que é o metabolismo, que é para além da forma, jogar-se, lançar-se para uma outra forma da qual a constituição é completamente diferente. Então transita na forma e transita no conteúdo, é isso que eu quero dizer. Então, condição transformadora, criadora e destruidora, lembram? O Marx assim denominava o capital a criação destruidora, não é? O capital é uma máquina de produzir riqueza e destruição ao mesmo tempo, dialeticamente e compositamente. Depois, aquele liberal austríaco, o Joseph Schumpeter, lembram? Ele inverte a lógica e chama de destruição criadora. É preciso, enfim, tinha que ser coisa de austríaco, enfim, tinha que ser coisa dessa nova escola aí, marginalista da economia. Bom, criadora e destruidora da força social expressa pelo capital enquanto relação social. Entretanto, o que se observa no tratamento analítico desenvolvido em sua principal obra é que a modernidade capitalista se constitui em uma força destruidora que aliena não somente parcela da humanidade, mas impõe uma crescente expansividade que assambarcará e destruirá o próprio, agora apareceu a palavra, o próprio metabolismo da natureza, quer dizer, o que o trabalho faz? Ele transforma a natureza? Não, não só isso. Lembra o que é trabalho? Trabalho é toda ação humana em relação à natureza que transforma a própria natureza humana e a natureza que circunda o ser humano que pratica essa ação. Então, o trabalho, por que o trabalho produz riqueza? Porque ele não só faz transitar na forma da natureza e da própria natureza, como ele metaboliza, ele modifica o conteúdo das coisas. O que é uma árvore vira tábua, o que é tábua vira cadeira, mesas, e, portanto, você metaboliza a própria natureza. O que é metal no solo vai virar chips de computadores, vai virar automóvel. O que é água de um rio vai virar água potável, energia, enfim. As relações entre os homens no capitalismo aparecem mediadas pelas mercadorias, mediadas. Aquilo que é meio se transforma em fim. Essa é o grande quiproquó do modo de produção capitalista, sendo que as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, ação humana na natureza e tal, assumem a forma de uma relação social entre os produtos desse trabalho. Quer dizer, quando você compra uma coisa, é uma relação entre pessoas que vai parecer, olha a noção de aproximação com o objeto aqui, vai parecer, é um nervo óptico do ser humano, que é uma relação entre coisas, mas não é. Você chega no mercado, compra 1 quilo de carne e paga com um mico-leão, uma nota de dinheiro, que é outra mercadoria. Não é uma relação entre carnes e cédulas, é uma relação entre trabalhadores, simples assim. As relações sociais apresentam, desse modo, a forma de relações entre coisas, de tal maneira que a interação que se estabelece entre os indivíduos acaba por ser sancionada pelo poder de compra de cada um e, no atual regime neoliberal, pela perda quase que completa de mecanismos de regulação social, porque não é o ser humano, não é o trabalhador que regula essa relação. E aí chegamos ao autor que eu citei antes, David Harvey, enquanto interlocutor contemporâneo de Marx, apesar das falhas, apesar dos defeitos, pequenos defeitos, tem erros, vamos ser claros, tem alguns defeitos naquela obra, para entender o Capital, por exemplo, mas, inequivocamente, eu concordo com o autor aqui, David Harvey é um grande interlocutor contemporâneo de Marx. Ele observa que o contingenciamento humano frente às mercadorias impõe que as condições de trabalho e de vida, a alegria, a raiva ou a frustração que estão por trás da produção de mercadorias, os estados de ânimos dos produtores, tudo isso, tudo está oculto de nós ao trocarmos um objeto, que é o dinheiro, um mico-leão, uma onça, uma tartaruguinha, por outro, que é a mercadoria, pão, carne, coisas.
De outro modo, se estabelece no atual momento da sociedade capitalista mundial uma mercantilização totalitária. E aqui, óbvio, eu faço referência ao texto do Jean-François Briand, que está naquele belo documentário de La Servitude Moderne, a servidão moderna, do Briand, em que ele chama de Système totalitaire marchand, que é o sistema mercantil totalitário, que é o capital. Essa denominação, para mim, é a melhor que eu vi até hoje. Não tem em Marx, não tem nos marxistas, tem nesse cara de viés assim um tanto libertário. Système totalitaire marchand. No cerne da modernidade, como trata Marx, está a generalização da forma de produção de mercadorias. Elas se generalizam. Toda a sociedade passa a funcionar em função das coisas. Sendo que a partir desta época histórica, observa-se a coisificação, que Marx chamava de reificação. Lembram? Res coisa. Do trabalho. O trabalho se coisifica, se transforma numa coisa. O trabalho que é o centro da vida, porque não é moralmente, não é uma aula de catequese. O trabalho é o centro da vida porque é ele que metaboliza o mundo. Então, ele se coisifica. E aí a metabólise do mundo se transforma ela própria numa coisa controlada por quem é dono do meio de produção. Estabelecida historicamente a mercadoria, força de trabalho. Marx dá um salto qualitativo quando ele fala em trabalho, nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, para a contribuição à crítica da economia política em 59. Em 15 anos, o Marx passa a tratar trabalho diferente de força de trabalho. Ele desloca do trabalho esse metabolizador do mundo, uma coisa que é extraída dele, que é a força, né? Que é medida em tempo, pago com salário. Estabelecida historicamente a mercadoria força de trabalho, cujo processo de compra e venda da mesma e a exploração do trabalhador se tornam o centro da dinâmica social inaugurada com as amplas transformações sociais, geográficas e tecnológicas desde o século XVI. Para muitos é 16, para mim é um pouco mais do que 16. Mais atrás, que eu quero dizer. Para mim o capital já dá seus estertores, já aparece na Revolução Comercial dos séculos 11, 12, 13, ali. Tá? Muito incipientemente, por favor, hein? Por favor. A descoberta feita por Marx a partir da leitura atenciosa da economia política clássica e da aplicação do método dialético à realidade concreta do capitalismo inglês respondeu à pergunta-chave: como se organiza o lucro? Como é que o capital ganha? Do mesmo modo, respondeu indagações fundamentais sobre a acumulação de capital e da forma como a riqueza social é distribuída. A mercadoria força de trabalho apresenta a Vamos de novo. A mercadoria força de trabalho apresenta a peculiar particularidade de produzir mais valor. Essa é a única descoberta de Marx. Sobre o que o Marx descobriu? Nada, muito pouco. Ele é um autor pequenininho, limitadíssimo. É isso mesmo que eu estou dizendo. O senhor Marx não desenvolveu a dialética? Não, isso foi Hegel. Mas o Marx não foi o cara que desenvolveu o materialismo? Não, isso foi Feuerbach. Mas o Marx não desenvolveu o valor-trabalho? Não, cara, isso foi Adam Smith. Mas então o que o Marx inventou, afinal de contas? Ele descobre, ou seja, está coberto, e ele desvela o mais valor que é produzido com a força de trabalho, com base, claro, na teoria do valor-trabalho de Smith, que ele transborda, na dialética de Hegel, que ele transborda, e no materialismo histórico de Feuerbach, que ele também transborda. De tal forma que o trabalhador, ao trocar sua capacidade de trabalho, veja, o que é força de trabalho? É a capacidade, é algo que existe em potencial, por uma quantidade de dinheiro na forma salário, vende uma quantidade de tempo de trabalho superior àquela necessária para a sua própria reprodução física e social. Quer dizer, eu produzo um valor, uma riqueza nova no mundo que é muito maior do que aquilo que eu preciso para sobreviver desta riqueza, com esta riqueza. Assim, o lucro refere-se à parte do tempo
de trabalho que excede aquela magnitude necessária à reprodução do próprio trabalhador. Daí, salário e lucro serem irmãos siameses, são filhos de um parto gêmeo, ambos filhos do esforço laboral, uma condição intrínseca do outro, um esforço reprodutivo normal, outra condição de exploração e permanência do capitalismo. Notem algo fundamental que é... Ah, sim, me lembrei. O livro do Marx, O Salário, Preço e Lucro, para mim é o primeiro texto que todo mundo deveria ler quando vai começar a ler Marx. Vamos tratar disso mais de perto daqui um pouco. O modo de produção capitalista evoluiu pelo revolucionar das técnicas e da organização da produção, claro, sem dúvida nenhuma. Seu desiderato impõe a permanente transformações do processo de trabalho e alteração tecnológica. O capital não existe senão transformando o mundo a cada segundo. A divisão social e técnica do trabalho altamente organizada no capitalismo congemina e alavanca um processo de crescimento econômico, acumulação e reprodução ampliada do capital, cuja integridade sistêmica fundamenta-se na existência do trabalho assalariado inserido na dinâmica do processo mercantil. Só o salário está demodé, não tem mais salário hoje, é uberização. Sim, meus caros, no mundo inteiro, em especial nos países mais economicamente desenvolvidos, cada vez mais, a Espanha, por exemplo, a Alemanha, as supremas cortes consideram o trabalho uberizado como trabalho assalariado. Mas, professor, não tem salário. Pois é, ele é tão perverso, mas tão perverso, que ele é um trabalho assalariado que nem salário tem. Então, não se deixem levar pelo léxico envolvente do capital. Bom, o acelerado desenvolvimento tecnológico, então, emerge como resultante da essência concorrencial capitalista, cuja nuance histórica mais perceptível é a contínua e perene criação e elisão de investimentos e habilidades de trabalho. E nesse nível observa-se a capacidade destrutiva criadora, olha aqui a noção dialética posta conjuntamente, destrói e cria a um só tempo, contínua e perene criação e destrutiva criadora como uma verdadeira força, cuja autonomia relativa frente aos micros e macro arranjos institucionais leva o capitalismo a periódicos paroxismos de crises. As transformações tecnológicas ao longo dos últimos 2 séculos desencadearam um movimento de aumento acelerado na produtividade do trabalho. O capital revolucionou completamente a produção. Cada vez se produz mais e mais riqueza, mas lembrem, é como nos lembra o Zé Paulo Neto, naquele livrinho da revista Temporales. Pela primeira vez na história humana, a produção de riquezas, ela se dá na lógica inversa da produção de miseráveis. Quer dizer, quanto mais riqueza produzimos no mundo, mais miseráveis há no mundo. Isso é inédito na história humana. Junto com uma série de acontecimentos que ampliam o campo do investimento e o mercado de bens de consumo em graus sem precedentes. Então, Marx antecipou parte desses movimentos, sendo que, em particular, sua análise do desenvolvimento da grande indústria, aqui com letra maiúscula, isso aqui está no Capital assim, dessa forma, a grande indústria é a grande indústria desenvolvida pelo capital, claro. Estabeleceu uma fonte fundamental do entendimento para as alterações recentes dos processos produtivos, pois, de uma maneira geral, os fatores de concentração e centralização do capital foram as principais forças expansivas e que, a partir das empresas multinacionais, definiram o palco global como sendo a arena de disputa das forças capitalistas. Segundo subtítulo é as categorias de o capital. As pessoas hoje se debatem, eu vejo, como que eu trabalho com as categorias? Cara, você tem que ter as suas categorias do seu objeto de estudo. Vamos a elas. A construção do pensamento marxiano, lembro, marxiano é aquilo que é de Marx, não exatamente dos marxistas, que é aquilo que é sobre Marx, se deu então desde uma perspectiva que denominaríamos na atualidade de multidisciplinar, mas completamente multidisciplinar, aliás,
antidisciplinar, até mesmo eu diria. Como corretamente tratou Jacob Gorender, o Capital é essencialmente uma obra de unificação interdisciplinar das ciências humanas. Eu sempre achei muito estranho, para mim sempre pareceu muito estranho esse fetiche pela interdisciplinaridade, porque na minha cabeça, na minha formação em ciências sociais, o difícil era ser disciplinar. Para mim, a natureza interdisciplinar da produção de conhecimentos sempre foi uma realidade, entendeu? Eu sempre achei isso muito estranho. Bom, então, ele é uma obra de unificação interdisciplinar para o Gorender. Numa época como a nossa, em que a fragmentação disciplinar cobra elevado preço, claro, vivemos encastelados nas gavetinhas, seja pela mesquinhez na compreensão da complexa realidade do capitalismo, seja por tornar os pesquisadores das ciências sociais meros analistas de dados, esta dimensão assume forte relevância. Assim, o pensamento de Marx e sua capacidade de integrar a economia, juntar, a pensar, usar as habilidades, os métodos de uma para compreender a outra. A economia, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, a demografia e a antropologia num todo interativo. Para mim é assim, eu nunca soube, na verdade, para ser bem sincero, como que se fazia se não assim. E não estou me exibindo, não é uma questão enfim, não é uma questão de se achar melhor, é uma questão de propriedade da ciência que eu estudo e me formei, as ciências sociais. Bom, tem que ser revisitado e estabelecido enquanto robusto instrumental de análise da sociedade capitalista. Se não é assim, a gente não compreende a sociabilidade do capital, e de ferramenta de ação transformadora sobre a mesma. Eric Hobsbawm destacava que o pensamento de Marx ia além de um pensamento interdisciplinar. Não é só isso, no sentido convencional, mas integrava todas as disciplinas. Na verdade, você não compreende o Capital se não lê-lo interdisciplinarmente, com uma abrangência universal. Da mesma forma, Louis Althusser ilustrava o significado de O Capital a partir de uma percepção abrangente, a ideia de um continente história. Olha isso, cara. Ou seja, um sistema de conceitos, portanto, de teoria científica que estabeleceu as condições de desenvolvimento das ciências sociais. Este referido continente história supunha, para Althusser sobre Marx, um elevado grau de complexidade no desenvolvimento de suas categorias, não havendo linearidade, não há uma linearidade que não é linear, inilinear. Claro, porque ela é dialética, não é mesmo? Uma seta não tem um vetor apontando para frente, uma seta tem um vetor apontado para todos os lados. É uma seta que se mexe para todos os lados e não para o lado que deliberadamente ela está apontando. Para mim, essa é uma metáfora muito interessante para a gente compreender a ideia de dialética. Bom, então supõe um elevado grau de complexidade no desenvolvimento de suas categorias, não havendo linearidade nem tampouco movimentos causais, causa-efeito deliberado. Não, se é assim, só pode ser assim. Não, é assim, pode ser de todos os jeitos. Há uma tendência, há uma trend, há uma probabilidade de que seja assim, que é quando Marx prediz algumas coisas. Não há previsão em Marx, nem nos marxistas, a gente não prevê nada, mas a gente se antecipa a algumas coisas devido às tendências históricas concretas. Simples na caracterização da sociedade ou na compreensão de suas dinâmicas. Por exemplo, a interpretação marxiana da mercadoria se apresenta como um invólucro, lembra como é que o Marx chama isso no Capital? Um invólucro místico, quer dizer, a aparência da mercadoria é uma embalagem que mistifica, esconde o conteúdo dessa mercadoria, de uma essência interior, né, o seu conteúdo. O valor, que é ser valor de trabalho, valor trabalho, tempo, cérebro, nervos, músculos, sangue, suor, lágrimas do trabalhador. É isso que tem num quilo de pão, num quilo de carne. Sendo que somente na modernidade, no atual modo de produção capitalista, é que o trabalho dispendido socialmente tem como... O trabalho é sempre realizado socialmente, até mesmo na forma de dependência. Lembram aquele videozinho
Bota depois no Google vídeo lápis Milton Friedman, é um liberal, um austríaco também. Ele não tem pessoa mais enganada, mais tola, mais ingênua do que o Milton Friedman analisando aquele lápis. Cooperativo, sim, cooperativo, porque nada se faz sem que não tenha trabalho anterior e trabalho posterior, e trabalho de outros seres humanos naquilo que é feito por um ser humano peculiar. Sempre o trabalho é social. Despendido socialmente tem como único objetivo produzir valor. E aqui Marx separa, porque para o Smith, lá no final do 18, era valor de troca, valor de uso. O Marx diz, não, peraí, cara pálida, tem valor primeiro, para depois ter essas coisas. Primeiro ele é valor, enquanto tal, cuja expressão exterior chama-se valor de troca. Quer dizer, o valor de troca é uma expressão do valor, mas não é o próprio valor. Tá? Convém observar que o marxismo não reivindica a abrangência ou forma científica unânime para as ciências sociais. Aliás, não reivindica mesmo, nem tenta, nem quer, nunca. Muito ao invés, a astronomia social, eu gosto disso aqui, todos os astros da sociedade, os atores, ele está fugindo aqui da palavra atores, que aliás a Martha Harnecker usa sem nenhuma peia, ela usa isso com tranquilidade. Semana que vem, sábado, 2 da tarde, sábado, 2 da tarde, no final de semana, última leitura do Ideias para a Luta da Harnecker, depois vamos para outra. Então, peraí que eu vou espirrar. Rinite. Proposta se enreda do conjunto de contribuições de outras epistemologias, buscando dialogar e se enriquecer com categorias que sejam radicais na interpretação da contemporaneidade. A construção das categorias e a dinâmica de acumulação. No capitalismo, a relação do capital é de apropriação da mais-valia. Quer dizer, o trabalhador, naquele tempo que ele está contratado para trabalhar, ele produz mais valor do que ele precisa para existir, subsistir, se reproduzir como trabalhador e ser humano. Esse valor a mais não é do trabalhador, é do dono do meio de produção. Fundada na relação contratual entre capitalista, que é o comprador da força de trabalho, que é uma mercadoria, e o trabalhador, que é quem vende essa mercadoria. Nasceu careca, pelado, sem dente, não tem outra coisa de sua a não ser só força de trabalho, vender para quem tem meio de produção. Entre eles, então, tratava-se de uma troca de equivalentes. Na esfera da circulação, qualquer liberal apresenta assim, não, é o mundo dos livres, é o mundo das liberdades. Tu quer comprar, eu quero vender. Olha que mundo maravilhoso, olha que paraíso que a gente vive. Então, no processo de circulação, a força de trabalho, mercadoria, que é a única propriedade do trabalhador, é comprada pelo capitalista, que oferece em troca a forma monetária salário, o preço da mercadoria, força de trabalho. O que é salário? É a expressão monetária do valor do trabalho. Essa APA, como é que o salário é calculado? É aquilo de que precisa o trabalhador para, no outro dia, apresentar-se como vendedor de força de trabalho de novo. Simples assim, sem nenhuma romanticidade aqui na descrição. Então, essa aparente igualdade, quer dizer, esse mundo da igualdade é o mundo da aparência da igualdade, porque lá na esfera da produção existe uma desigualdade completa. Então, essa aparente igualdade na forma do trato jurídico, por isso que é importante estudar essa categoria, torna a relação salarial condição central tanto da reprodução econômica do sistema quanto da sua configuração política. O valor monetário da força de trabalho, que é o salário, equivale ao valor do capital variável, que é salário, meios de produção do trabalhador. Quer dizer, é aquilo que ele precisa para comer, se vestir, estudar, ter segurança, blá, blá, blá. Desta troca de equivalentes se estabelece o princípio da igualdade jurídica burguesa. Só existe uma igualdade porque ela é jurídica e porque ela é burguesa. A aparência reside na ocultação. Por que ele parece igual? Porque ele oculta aquilo que o faceiro que é. Lembra do invólucro místico? A aparência reside na ocultação da reprodução, da produção de mais valor que se dá no processo produtivo. Isso aqui foi o que Marx fez. Só o que o Marx fez, afinal? Ele deslindou, ele desvelou o modo de produção capitalista, quer dizer, a produção de um valor a mais quando o capitalista compra a força de trabalho do trabalhador.
que se dá no processo produtivo, portanto, fora da esfera da circulação, tá vendo? Lá no início, tu não vê. Quando tu chega na esfera da circulação, tu não vê mais o valor que foi extraído na força de trabalho lá na esfera da produção. Lá na lavoura, lá na granja, lá na fábrica, lá na indústria, entende? A esfera da circulação, tomada como fonte de evidência, mas é parte dela somente, seja para o direito, que eu vou dizer para vocês, a igualdade é uma fake news, tá? Brincando com a ideia. A igualdade burguesa é uma fake news completa, porque ela parte de uma verdade, porque existe uma igualdade na esfera da circulação e são livres e iguais, é um querendo vender, outro querendo comprar, mas ela guarda já nessa igualdade aparente uma desigualdade operante, que é fundante dessa relação. Seja para o direito burguês, seja para a economia política burguesa, segundo Marx, o paraíso dos direitos inatos do homem. Era um gênio, né, cara? O paraíso dos direitos inatos do homem. E parece que todo mundo é livre e igual, onde só reinam liberdade, igualdade, propriedade e Bentham. Ele citando Bentham aqui, cara, tá vendo o panóptico de Bentham? Bom, ao vender a mercadoria à força de trabalho, o trabalhador aliena não a propriedade, o que configura a escravidão. Por isso que o Marx teve que diferenciar trabalho de força de trabalho. Ele não vende o seu corpo, isso era o escravo. Ele vende o seu tempo na forma de força de trabalho. Mas a posse provisória de seu funcionamento e o uso no processo de trabalho, as formas de controle e tudo mais. Desse modo, o capitalista passa a dispor funcionalmente da força de trabalho, utilizando-a sob condições médias, normais e regulamentares. Ao funcionar no processo produtivo, a força de trabalho desenvolve um triplo movimento. Conserva o valor que já tem depositado nela, petrificado nela, como disse Marx, mortificado nela, garantindo a reprodução do capital constante, isso é capital morto. Lembra das bolas que eu já demonstrei aqui? Expande valor, porque produz valor novo, riqueza, possibilitando a reprodução do trabalhador, ou seja, reproduz o valor adiantado na forma de capital variável, salário. E 3, expande o valor, que é a mais-valia, claro, produzindo um excedente não pago pelo capitalista ao trabalhador. Perfeito. Aqui, professor, não entendi o capital, então entende aqui, ó, e aí vai para o capital, aí fica facilzinho. A mais-valia, ao ser apropriada pelo capitalista, não conforma nenhuma quebra nas regras de troca de equivalentes, ou seja, não é extorsão. Na medida em que é um momento do uso da mercadoria força de trabalho e não um momento do processo de troca. É muito fácil você dizer o capital é um roubo, como disse o Proudhon. Não, a questão não é que é um roubo, a questão é que você tem que demonstrar como que essa extração se dá. A questão não é moral, a questão é econômica, meus caros. Uma importante característica da dominação ideológica burguesa é que, mediante o uso das formas positivas do direito de propriedade, ela oculta a exploração e alienação da mais-valia. O desenvolvimento das relações de produção capitalistas colocou em questão um aspecto inusitado em relação às formas econômicas e sociais anteriores à mesma, que é a completa alienação da natureza e do trabalho humano. Coisifica o próprio trabalhador e a vida mesma, inclusive da natureza. As forças de criação e destruição desenvolvidas sob o capitalismo colocaram a possibilidade de toda a natureza se tornar, em potencial, objeto do trabalho humano, mesmo os recursos finitos. O capital pensa o mundo como um processo infinito, sendo que o mundo é um processo finito. O mundo é a terra, né? De terra. Se tornar em potencial objeto de trabalho humano, mesmo que conjunturalmente somente uma parcela desta torne-se de fato matéria-prima e matéria auxiliar do processo produtivo. Toda a riqueza social no capitalismo decompõe-se em 3 componentes: capital constante, que abrange as magnitudes monetárias dos meios de produção, capital imobilizado em máquinas, equipamentos, imobilizado em infraestrutura, matéria-prima, insumos energéticos e outros em geral. O capital variável,
refere-se ao somatório de salários pagos na economia, e o valor líquido criado a cada novo ciclo produtivo e reprodutivo do capital, que ao realizar-se no mercado perfaz as formas de renda, lucro do empresário, juros dos banqueiros e capitalistas financeiros, renda fundiária, tributos do Estado e, de novo, capital a ser reinvestido na produção. Está aqui o capital. E está aqui, ó, recursos do Estado. Está aqui, ó, tributos do Estado. Portanto, sem Estado não pode haver capital. Nunca esqueçam disso. O Estado é um ingrediente, é um elemento que, que legaliza o funcionamento do capital da burguesia. A natureza especulativa e expansiva intrínseca do capital o impinge a acelerar permanentemente a velocidade rotacional de seus ciclos de produção. Quando esse ciclo é interrompido, nós chamamos isso de crise, tornando os tempos de produção e circulação cada vez menores. É a aceleração do modo de produção capitalista. Ele não só revoluciona, como ele acelera, inclusive do ponto de vista da organização do trabalho. Para os capitalistas, em geral, é central que seu valor capital se fixe o menor tempo possível em cada ciclo reprodutivo, por mais que isso seja inevitável. Assim, mediante diversos expedientes como o sistema de crédito, inovações tecnológicas, ações reguladoras do Estado, comércio exterior, etc., observa-se a aceleração rotacional do capital, diminuindo os tempos de produção e de circulação, garantindo uma crescente expansão do valor e uma arte que não é um meio para um fim, mas um fim em si mesma, quer dizer, o capital se basta. O objetivo do capital é produzir mais capital. Algo que o filósofo grego Aristóteles denominou de crematística, uma forma automatizante que se expande e se devora seus próprios substratos, ou seja, a natureza do trabalho humano. Então, os limites do capital é algo que a gente tem que entender. E já vamos, claro, para os comentários. A economia capitalista não se desenvolve enquanto um ciclo regular de ascensão gradual e constante, como lhe atribui as análises econômicas convencionais, achando que tudo está organizado direitinho, fluxo de caixa, entrada, saída, lucro. Não, ele é absolutamente caótico e esse caos só é compreensível se você estudar Marx e não Fukuyama, claro. Os movimentos de ascensão, recessão, estagnação e estabilidade, né? O capital ele é esse movimento, né, de expansão, retração, ele é um movimento orgânico também, em certo sentido. Não são lineares, tendo padrões mais caóticos que propriedades regulares, o que eu acabei de dizer. Vale apontar para a condicionalidade entre reprodução e crise do sistema, de tal forma que o termo crise deve ser entendido como, abre aspas, quer entender? Um conjunto de falhas nas relações econômicas e políticas da reprodução capitalista. O capital ele é crítico par essence. Ele contém a crise na sua essência. Sem crise, não há capital. A crise não é um problema do capital. A crise ela é um instrumento de renovação, de resetamento, reset do capital. Por mais que Marx não tenha desenvolvido uma compreensão geral da crise, ele não teve tempo, ele morre antes, enquanto fenômeno analítico, porém observa-se nos seus textos da maturidade, aquilo que ficou manuscrito no livro 3, que o capitalismo enquanto fenômeno espacial e histórico estaria sujeito a crises parciais e crises gerais. As crises parciais são caracteristicamente cíclicas, interrompendo em espaços localizados ou rompendo e rompendo em espaços localizados, que é aquilo que são lugares, o David Harvey trabalha isso muito bem, e rompendo em espaços localizados ou rompendo as relações regulares de acumulação do capital setorialmente em um setor ou em um lugar, logo constituem um traço regular da história do capitalismo. Isso aqui está em Mesaros, eu não conheço essa outra referência. As crises gerais são menos episódicas e refletem um colapso generalizado. Aqui eu vou beber em Mesaros, não é a crise, né, do capital. Portanto, fenômenos críticos podendo evoluir desde crises parciais somente localizadas a depressões econômicas da grande impacto social e político. Bom, e aí qual vai ser a consequência mais imediata? O esgotamento da natureza.
e ele constitui o nó crítico da lógica do modelo capitalista de desenvolvimento de Marx. Por isso que marxismo e ecologia, que marxismo e ambientalismo são teorias necessariamente contíguas, porque o capital, ele se vê, ele se imagina, ele se pensa num mundo, num planeta com recursos infinitos, mas o planeta tem recursos finitos que são a finitude do próprio planeta. Marx, então, ponderava que nunca se deveria considerar o valor de uso o objetivo imediato do capitalista, e tampouco a obtenção de lucro isoladamente. O objetivo capitalista é o incessante processo de obtenção de lucro. Não há qualquer limite a seu objetivo último, que é o enriquecimento absoluto. Como tratado acima, a acumulação capitalista é, portanto, uma crematística. E sim, Marx era um leitor absolutamente acurado de Aristóteles. Sendo um fim em si mesmo, seu limite parece ser o completo domínio das forças da natureza, absorvendo e tornando valor ou riqueza alienada a totalidade da natureza. Perfeito, é isso mesmo. No limite, a completa exaustão da natureza e do próprio planeta parece ser o fim último da arte crematística, que é o capitalismo. A atualidade de Marx nos possibilita, e o Marx não é um autor atual, o Marx é um autor necessário. Lembram daquele raciocínio o casaco de Marx, o Ben Said, Eduard Ben Said. Só com Marx é muito pouco para compreender o mundo de hoje. Sem Marx é muito difícil que se compreenda o mundo de hoje. Contra Marx, nós capitulamos total e completamente a qualquer compreensão do mundo de hoje, da economia política burguesa, deste 14 de março de 2023. A atualidade de Marx, portanto, nos possibilita vislumbrar o quanto a ruptura histórica com o capitalismo e sua essência degradante das forças da natureza e do trabalho está colocada enquanto necessidade premente civilizacional humana. O autor é José Raimundo Trindade, ele é professor do Instituto de Ciências Aplicadas, a UFPA, autor, entre outros livros, de Crítica da Economia Política da Dívida Pública e do Sistema de Crédito Capitalista, uma abordagem marxista, saiu pela CRV Editora. Aqui estão as referências, só vou deixar elas na tela para que vocês vejam, tá? As notas de rodapé, eu pulei todas elas, tá bom? Foi o texto, então, que a gente leu, A Atualidade do Pensamento de Marx, do site A Terra é Redonda.